Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. É uma satisfação estar na sua companhia para nós meditarmos juntos sobre a Palavra de Deus. Nesta semana chegamos já à lição de número 6, cujo título é A Vitória da Cruz. O texto base indicado aqui pela lição, no sábado à tarde, é Mateus capítulo 27, verso 15, até Mateus capítulo 28, verso 10. É um texto bastante extenso, longo. De que está tratando esse texto? Estou aqui com a minha Bíblia aberta na passagem, e essa passagem começa com Jesus perante Pilatos, depois Jesus entregue aos soldados, Simão leva a cruz do Senhor, a crucificação, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, a guarda do sepulcro, a ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres. O texto-chave trata desses tópicos da morte de Jesus e os eventos envolvidos antes e depois disso. E quando você lê o título, A Vitória da Cruz, e vê que esse é o texto base, pode ser que você tenha, num primeiro momento, a impressão de que a lição vai tratar mais do mesmo. Vai dizer que Jesus morreu em nosso lugar, que Deus é amor, que alegria estar salvo. Mas não é isso. Muito embora esses assuntos sejam importantes, seja relevante nós enfatizarmos o sacrifício de Cristo, não é diretamente desse ponto que a lição quer tratar. A lição nos chama para uma ideia mais arrojada, um raciocínio mais aprofundado, baseado na morte de Jesus. Então, diferentemente do que nós sempre fazemos, nós não vamos pegar essa passagem, ler verso a verso e comentar verso a verso. Não. A morte de Jesus já é um fato bem estabelecido, bem conhecido por todos. O que a lição nos sugere é pensar o que a morte de Jesus tem a ver com o grande conflito que é o tema de todo esse trimestre. E para nós adentrarmos nessa trilha que é proposta pela lição, eu quero convidar você a refletir por meio de algumas perguntas retóricas. Eu anotei aqui na minha lição o seguinte: como o grande conflito vai ser solucionado? E pode ser que você pense assim, essa é fácil. O grande conflito vai ser resolvido, vai ser solucionado com o lago de fogo. Lá serão lançados Satanás, os seus anjos e os ímpios que não se arrependeram, que não buscaram a salvação em Jesus, e assim vai terminar o grande conflito. Mas pense bem, se terminar o grande conflito fosse só uma questão de destruição, fosse só uma questão de lago de fogo, por que Jesus, por que Deus, o Pai, não terminou esse conflito logo que ele surgiu lá no céu? E daí você que é um estudante dedicado da lição, você logo vai responder, ora, nós já estudamos sobre esse assunto lá na lição de número 1, nós iniciamos o trimestre falando disso. Lá nós estudamos a parábola do trigo e do joio. Quando os trabalhadores vêm ao patrão e perguntam, nós devemos arrancar o joio agora que eles estão bem pequenos, agora que as plantas estão no início da sua fase de desenvolvimento, nós vamos arrancar o joio do meio do trigo? E o patrão da parábola responde, não, para que o trigo não seja arrancado também. E então Jesus dá a interpretação dizendo que o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então, se a rebelião fosse logo no seu princípio reprimida de uma vez, de alguma forma os filhos do reino, os seres leais a Deus, seriam prejudicados, eles seriam desarraigados, haveria para sempre uma dúvida sobre o caráter de Deus. Portanto, o dilema que se apresenta perante Deus é o seguinte: ele tem de destruir o mal sem parecer mal aos olhos daqueles que lhe são fiéis. Deus tem de destruir o mal sem que o seu caráter pareça mal aos olhos dos filhos do reino. Nós temos a base bíblica para fazer uma afirmação desse tipo? Sim, temos. Abra sua Bíblia, por exemplo,
no texto do Salmo 51, que é aquele famoso salmo que Davi compõe após o seu adultério com Batseba. Salmo 51, verso 4 diz assim: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Perceba como esse verso é profundo. Davi, inspirado por Deus ao compor essa passagem, diz que Deus será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, a maneira como Deus lida com o pecado do pecador faz com que Deus seja justo e puro, ou com que ele seja injusto ou impuro. O modo como Deus lida com o pecado do pecador revela o próprio caráter de Deus. Então, aqui Davi, nesse salmo, ele se coloca como réu diante de Deus. Mas pela fala de Davi, nós podemos ver que Deus não é apenas juiz. Deus também está no banco dos réus, porque ele precisa ser tido por justo no seu falar e puro no seu julgar. Vamos ver isso com mais clareza lá no livro de Apocalipse, no capítulo 16. O contexto aqui são as pragas que vão cair sobre essa terra no final da história humana. E na terceira praga é dito assim, Apocalipse 16, verso 4. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi o anjo do altar, ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Perceba que o que acontece aqui em Apocalipse 16 tem a mesma estrutura do que nós lemos lá no Salmo 51. A maneira com que Deus lida com o pecado do pecador faz com que ele seja tido por justo, por puro, por correto. Aqui Deus derrama as pragas e os anjos o louvam como justo. Justos e verdadeiros são os teus juízos. Ora, se Deus precisa ser tido por justo e verdadeiro e puro, é porque o seu caráter está em discussão no grande conflito. Lembre-se do dilema que nós falamos anteriormente. Deus precisa lidar com o mal sem parecer mal. Deus precisa parecer justo. E agora a questão que nós colocamos é a seguinte: de onde vem a desconfiança sobre a justiça de Deus? Porque lá em Salmo 51, ele precisa parecer justo e puro. E aqui em Apocalipse 16, ele também é reconhecido como justo. De onde vem, então, a desconfiança sobre o caráter de Deus? A lição de segunda-feira, a lição de domingo e de segunda-feira, comenta esse ponto. Na parte de domingo, no segundo parágrafo, é dito o seguinte: infelizmente, Lúcifer iniciou uma campanha difamatória bem-sucedida contra o caráter de Deus. O que Lúcifer fez lá no céu? A lição diz: iniciou uma campanha difamatória contra o caráter de Deus. E a lição de segunda-feira, no primeiro parágrafo, ela cita o texto de Ezequiel 28:16, que nós já estudamos lá na lição 2, e ela pinça aquela frase que diz assim: na multiplicação do seu comércio, que pode ser interpretado como calúnias contra Deus, ele se encheu de violência e pecou. Ezequiel 28:16. A Bíblia indica que Lúcifer começou difamando o nome de Deus e sugerindo que ele próprio seria um governante melhor do que o Criador. Nós já estudamos essa passagem, o que significa a multiplicação do comércio. Porque a multiplicação do comércio é entendida como acusações, difamação perante Deus. Aqui nós temos que ter em mente a estrutura de um comércio, de uma feira da antiguidade. O comerciante, ele convence pela palavra,
Convence pelo que ele é capaz de apresentar das qualidades do seu produto para o freguês. Assim também fez Lúcifer. Ele convenceu outros anjos pela palavra, uma atividade muito similar ao que fazia um mercador, um comerciante da antiguidade. Porém, agora vamos avançar. O que a lição chama aqui na parte de domingo de campanha difamatória contra o caráter de Deus, e aqui na parte de segunda, como difamar o nome de Deus, o espírito de profecia, por meio de Ellen White, chama de acusações contra Deus. Então, o que nós temos aqui? O caráter de Deus foi acusado publicamente por Satanás e foi exatamente isso que iniciou o grande conflito. Agora eu pergunto para você, você sabe quais são ou quais foram as acusações que Satanás fez contra o caráter de Deus? Vamos investigar isso? Então, atenção aos slides que nós vamos ler vários textos agora inspirados do espírito de profecia. O primeiro deles está no livro Patriarcas e Profetas, na página 11, e diz assim: Lúcifer começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Então nós temos aí uma acusação de Satanás e vamos anotá-la aqui. Satanás acusou a Deus de que os anjos não necessitavam da lei de Deus, pois eles são elevados por natureza e têm sabedoria. Mas essa foi a única acusação de Satanás? É claro que não. Ele continuou jogando um jogo muito mais sujo e fazendo acusações ainda mais baixas. Vamos agora para Patriarcas e Profetas, página 21. Sem liberdade de escolha, não poderia haver desenvolvimento de caráter. Tal maneira de agir seria contrária ao plano de Deus ao tratar ele com os habitantes de outros mundos. Seria indigna do homem como um ser inteligente e teria apoiado a acusação feita por Satanás de governo arbitrário por parte de Deus. Essa é a segunda acusação de Satanás que nós vamos anotar. Satanás disse que Deus é arbitrário em seu governo. Mas não parou por aí. Veja o próximo texto. O Grande Conflito, página 502. Satanás acusou a Deus de procurar simplesmente a exaltação de si mesmo, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, e declarou que, enquanto o Criador reclamava a abnegação de todos os outros, ele próprio, ou seja, Deus, ele próprio não a praticava e não fazia sacrifício algum. Vamos também anotar essa acusação de Satanás. Acusação número 3. O interesse de Deus é a exaltação própria. Ele não é abnegado e não se sacrifica pelos outros. Nós vamos partir agora para o último texto sobre as acusações de Satanás, e esse é o texto mais importante, que reúne e resume a campanha difamatória, para usar a linguagem da lição, resume o que Satanás estava fazendo nessa campanha difamatória contra Deus. Preste atenção agora no texto. O Desejado de Todas as Nações, página 539. No início do grande conflito, declarara Satanás que a lei de Deus não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia, e que, fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. Cada pecado devia receber seu castigo, argumentava Satanás. E se Deus abrandasse o castigo do pecado, não seria um Deus de verdade e justiça. Quando o homem violou a lei divina e lhe desprezou a vontade, Satanás exultou. Estava provado, declarou, que a lei não podia ser obedecida. O homem não podia ser perdoado. Por haver sido banido do céu, depois da rebelião, pretendia que a raça humana devesse ser para sempre excluída do favor divino.
O Senhor não podia ser justo, argumentava, e ainda mostrar misericórdia ao pecador. Esse texto é muito rico, então daqui nós podemos tirar duas acusações. A primeira delas é que a justiça é incompatível com a misericórdia. E então Satanás dizia que quem viola a lei de Deus e se torna um pecador não pode ser perdoado. Mas do texto nós também retiramos a acusação de Satanás de que a lei de Deus não pode ser obedecida. E agora, como Deus lida com as acusações de Satanás? A lição, ainda na parte de domingo, diz que Deus tinha 3 opções. Mas Deus escolheu aqui a opção de número 3. Deixar o pecado seguir o seu curso enquanto revela seu caráter para que todos possam decidir de que lado ficar. E esse deixar seguir o curso do pecado culmina na cruz. E aqui é o grande ponto. É por isso que o título da lição é A Vitória da Cruz. Porque a maneira por excelência de Deus responder a essas acusações, a essa campanha difamatória de Satanás, é mostrar a cruz como resposta. E existe base bíblica para nós falarmos isso? Sim. Veja esse texto do livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E agora preste atenção no verso final. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Preste atenção nessa frase final. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás fez uma acusação pública contra o caráter de Deus. E a cruz é uma resposta pública às acusações de Satanás. É por isso que Paulo diz que Cristo triunfou na cruz. E é na cruz que as acusações dos principados e potestades são expostas ao desprezo, são vistas na sua verdadeira natureza, que é a natureza da mentira, da falsidade, e por isso elas são consideradas desprezíveis. Então, o grande ponto da lição, e você tem que ter isso muito claro na sua mente, é o seguinte: Deus usa a cruz de Cristo para revelar o seu verdadeiro caráter. E revelando o seu verdadeiro caráter, ele desmente as acusações de Satanás. Existe um texto do Espírito de Profecia que é muito precioso e que resume muito bem essa ideia. Veja o slide agora. Esse texto aparece na meditação matinal para conhecê-lo, na página 364, e diz assim: através do plano da salvação há de realizar-se um desígnio mesmo mais vasto do que a salvação do homem e a redenção da terra. Então preste atenção aqui. Por que Jesus morreu na cruz? E a resposta que nos vem é: para me salvar, para nos salvar. Sim, isso é verdade, mas a cruz significa mais, a cruz significa muito mais. A cruz não tem a ver só comigo ou com você. A cruz tem a ver com um propósito muito mais vasto, com um propósito universal de revelar e de vindicar o caráter de Deus e de desmentir as acusações de Satanás. Esse é o grande ponto da lição. Através do plano da salvação, há de realizar-se um desígnio mesmo mais vasto do que a salvação do homem e a redenção da terra. Mediante a revelação do caráter de Deus em Cristo, seria manifesta perante o universo a beneficência do governo divino, refutada a acusação de Satanás, esclarecidas a natureza e as consequências do pecado e demonstrada plenamente a perpetuidade da lei de Deus.
Então a cruz de Cristo não apenas nos salva do pecado e nos dá uma segunda chance, mas a cruz de Cristo também revela o caráter de Deus e refuta as acusações de Satanás. E nesse ponto aqui é conveniente nós lermos o último trecho aqui da lição de sexta-feira, que é uma citação do livro Desejado de Todas as Nações, na página 610, e diz assim: até a morte de Jesus, o caráter de Satanás ainda não tinha sido claramente percebido pelos anjos e pelos mundos não caídos. Veja que tremendo. Até a morte de Jesus na cruz, os seres não caídos, sejam anjos do céu, sejam habitantes de outros mundos, não tinham plenamente a compreensão sobre Satanás e o seu caminho de maldade. Porém, na cruz, quando o Filho de Deus é submetido à maior humilhação, e mesmo assim ele vai como cordeiro mudo, não abre a boca, não blasfema, não xinga, não perde o domínio próprio, ali Satanás foi visto e compreendido em toda a sua vilania, e mostrou-se então para os seres dos mundos não caídos e para os anjos, que de fato o governo de Deus é um governo de justiça, de amor, e ele está muito acima, ele é muito supremo e muito mais elevado que qualquer proposta de Satanás. O que nós vamos fazer agora é prosseguir no entendimento de como, de qual maneira a cruz de Cristo e o plano da salvação refutam as acusações de Satanás. Para isso, então, de olho na tela que nós vamos passar por cada uma das acusações e ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito. A primeira acusação de Satanás que nós registramos é de que os anjos não necessitam da lei de Deus, pois são elevados por natureza e têm sabedoria. De que maneira o plano da salvação e a vitória de Jesus na cruz rebatem essa acusação de Satanás? A resposta nós encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 10, e o texto diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Agora preste atenção no verso 12, que é o verso do nosso destaque. A eles, ou seja, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Os anjos anelam perscrutar as coisas relativas à salvação, ao Evangelho, ao sacrifício de Cristo, à morte na cruz. Ou seja, o plano da salvação que se manifesta na morte expiatória de Jesus Cristo é algo que chama a atenção dos anjos. Os anjos querem entender, os anjos querem sondar, os anjos querem estudar essa matéria. Isso significa que o Evangelho é algo que está acima da capacidade dos anjos. A cruz de Cristo e o anúncio do Evangelho e a justificação pela fé humilha mesmo a inteligência angelical, que ainda que por um instante ousou desconfiar de Deus e ousou achar que a proposta de Lúcifer poderia ser melhor. Os anjos olham o plano da salvação e eles desejam se dedicar ao estudo dessas coisas. A cruz de Cristo e o plano da salvação mostram que os caminhos de Deus são superiores aos caminhos aos quais a sabedoria dos anjos pode conduzi-los. E, portanto, sim, é justo, é cabível, é pertinente que eles, mesmo sendo seres gloriosos em poder e em sabedoria, se submetam à lei de Deus e às suas diretrizes, porque os pensamentos de Deus são inatingíveis por quaisquer de suas criaturas.
A segunda acusação de Satanás é que Deus é arbitrário em seu governo. O que é ser arbitrário? É sinônimo de ser totalitário. É querer controlar pela força. É não dar liberdade de ação para aqueles que estão sob seu poder. Será que essa acusação é verdadeira? Nós encontramos uma resposta para ela no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. O capítulo 53 ele é bem conhecido por descrever os sofrimentos de Jesus como o servo sofredor, como o servo do Senhor. E veja como começa o capítulo. Capítulo 53, verso 1, diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então perceba, aqui o capítulo já começa mostrando que esse Messias sofredor, esse servo sofredor, viria anunciar uma mensagem, viria servir aos outros, mas nem todos dariam crédito à sua pregação. Muitos zombariam dele, muitos rejeitariam. Ora, se existe a possibilidade de rejeitar, se existe a possibilidade de não crer na mensagem que Jesus veio trazer, então Deus não é arbitrário. Mas alguns podem falar, ora, mas Deus vai destruir aqueles que não seguirem a sua vontade? É verdade, mas isso não faz dele arbitrário. Nós já estudamos essa temática na lição de número 3. Deus é a fonte da vida, e quem se afasta da fonte da vida não pode reclamar que morreu, porque voluntariamente negou a vida. Logo, Deus não é arbitrário. Ele nos dá a possibilidade de escolher segui-lo ou não segui-lo, receber a mensagem de Jesus ou não receber. Aproveitando que nós já estamos aqui no capítulo 53 de Isaías, vamos nos aprofundar no que aconteceu no sacrifício de Jesus. Começando desde o Getsêmani, onde Jesus suou gotas de sangue, onde Jesus se sentiu abandonado pelo Pai, até a sua morte de cruz. Eu gosto sempre de destacar o verso 10 de Isaías 53. Ele é um verso pelo qual as pessoas passam muito batido, sem parar para refletir. Isaías 53, verso 10 diz assim: Todavia ao Senhor, Senhor aqui com letra maiúscula é Deus o Pai, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui diz que Deus o Pai se agradou de moer o Filho. Quando eu era adolescente, eu fiz alguns serviços num açougue. E ali a minha principal função era jogar a carne na máquina de moer carne. E a máquina de moer carne funciona com uma rosca infinita que empurra a carne contra uma sequência de facas que deixa a carne bem picada, bem cortada. E aqui o mesmo verbo é usado em Isaías capítulo 53, verso 10. O Pai agradou-se de moer o Filho, de empurrá-lo contra as facas, de empurrar a sua ira e a sua justiça contra o Filho, porque o Filho naquele momento carregava em si todos os pecados, a responsabilidade pelos pecados de todo mundo. E como Deus ama a justiça e odeia a injustiça, Deus teve prazer e satisfação em cumprir a sua ira, em cumprir a sua justiça, esmagando o seu filho, moendo o seu filho, porque ele era o portador dos pecados. É por isso que o verso 10 diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Deus se agradou em que Cristo suportasse a ira, a justiça e o sofrimento. E a lição aqui faz dois comentários interessantes a esse respeito. Na parte de sexta-feira, também no livro O Desejado de Todas as Nações, a parte grifada aqui de verde diz assim: Cristo sentiu a angústia que o pecador experimentará quando a misericórdia não mais interceder pela raça humana.
Então, Cristo sofreu a separação do Pai, a mesma separação que será a pena final dos ímpios. E a lição ainda cita, na parte de quinta-feira, o texto de Mateus 27, verso 46, quando Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você recebêssemos salvação, fôssemos perdoados, o Filho foi desamparado pelo Pai. O Filho foi moído pelo Pai para que ele pudesse transferir a nós créditos de justiça e perdão. Essa foi a experiência do Getsemane. Essa também foi a experiência da cruz que Deus usou para alcançar a vitória do grande conflito cósmico e vindicar o seu caráter. Vamos agora ver a próxima declaração. E aqui, à luz de Isaías 53, fica muito fácil de rebatê-la. Qual foi a próxima acusação de Satanás? Número 3. Satanás diz que o interesse de Deus é a exaltação própria. Ele não é abnegado e não se sacrifica pelos outros. E o texto de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, mostra como essa acusação é falsa. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 2, verso 5, a minha Bíblia diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Algumas traduções dizem assim: não julgou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se. Por quê? Porque Jesus se desprende dessa posição de majestade que ele tinha no céu. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Percebe como a cruz torna falsa, torna banal essa acusação de Satanás? Deus não se sacrifica pelos outros, Deus não quer servir os outros. Cristo, como representante do Pai aqui na terra, mostrou que a divindade estava disposta a fazer tudo quanto fosse possível para resolver o problema do pecado. Próxima acusação de Satanás: a justiça é incompatível com a misericórdia, de modo que quem viola a lei não pode ser perdoado. Como Deus lida com isso? Por meio da cruz. E como a cruz é uma resposta para a incompatibilidade da justiça com a misericórdia, quem responde isso novamente é o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, onde nós lemos o seguinte: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, veja só, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por meio da cruz, por meio do sacrifício de Cristo, Deus pode ser justo e Deus pode ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que Deus pode ser justo? Porque Deus não varreu para debaixo do tapete os pecados. Ele não encobriu os problemas. Ele enfrentou os problemas. A ofensa à lei, feita pelo pecado, tinha de ser paga. A lei exige a morte do transgressor. E o que Deus faz? Mata aquele que é a própria vida. Deus mata Jesus. Aqui é como nós poderíamos exemplificar como aquela pessoa que pega um empréstimo bancário. E o banco, muito esperto, sabe o risco do não pagamento. E, portanto, ele exige que
uma outra pessoa que tenha boas condições financeiras assine aquele contrato de empréstimo na condição de um fiador. Se o devedor principal não pagar a dívida, o fiador vai ser executado para pagar. Jesus é nosso fiador. Nós não poderíamos pagar a culpa do pecado e mesmo assim viver eternamente depois. Mas ele, na condição de irmão mais velho, vai e paga a nossa conta. É por isso que Deus pode ser justo. E o verso 25 diz que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Jesus foi propiciação por nós. Você sabe o que é propiciação? Essa palavra vem de propiciatório. Lembra lá da Arca da Aliança, que ficava no tabernáculo do deserto? Era uma caixa revestida de ouro e a tampa dessa caixa era chamada de propiciatório. Dentro da caixa estava a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas a lei estava encoberta por uma tampa chamada de propiciatório. E aqui Paulo diz que Jesus, com o seu sangue, fez propiciação por nós. Jesus se colocou como uma tampa, como uma barreira, como um obstáculo entre nós e a lei. Porque com o pecado, a lei despejaria sobre nós a sua ira. A lei despejaria sobre nós a sua punição. A lei exigiria a nossa morte. Mas Jesus se interpõe em frente da lei e diz assim: lance sobre minha culpa, lance sobre minha responsabilidade. É eu que vou tomar a penalidade, é eu que vou sofrer, para que os meus irmãos menores possam sair com vida, possam ser redimidos. E então, como a punição da morte eterna não se cumpre em nós, Jesus nos fala: se você for fiel a mim, eu posso perdoar os seus pecados e levar você para morar eternamente. Deus, então, se mostra justo e justificador. Justo porque ele não varre para debaixo dos tapetes os pecados, ele não encobre os problemas. A punição que a lei exigia cai sobre Cristo. A justiça está satisfeita. Mas agora, Deus pode também justificar aqueles que têm fé em Cristo, transferindo os méritos de obediência para Jesus para aqueles que não foram obedientes a vida toda. E então a graça se manifesta com o perdão dos pecados. E na sequência a graça se manifesta também como um poder para não mais cometer os mesmos pecados. E assim se opera a salvação, a redenção por meio de Jesus. Mas ainda temos que analisar a última das acusações de Satanás. Ela diz assim: a lei de Deus não pode ser obedecida. A lei de Deus não pode ser obedecida. Quem refuta essa acusação também é Jesus, por meio da sua vida santa aqui nessa terra, mesmo vivendo na condição de seres humanos após 4.000 anos de pecado. O livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando Jesus vive aqui nessa terra, a nossa semelhança, participando da carne e do sangue da humanidade, mas vive sem pecado, ele refuta também essa acusação de Satanás, de que a lei de Deus não pode ser cumprida, porque Jesus mostra na sua vida uma vida de inteira submissão à vontade de Deus, de inteira obediência, que sim, o ser humano, as criaturas de Deus, podem obedecer completamente a sua lei. E Jesus novamente refuta a acusação de Satanás. Jesus é o grande campeão que decide os destinos do grande conflito. E como seguidores de Jesus, de uma certa forma e em certa proporção, essa acusação de que a lei de Deus não pode ser obedecida repercute em nossa vida. Quando vivemos de maneira desleixada, um pé na igreja e um pé no mundo, como diz o ditado popular. Quando caímos nas tentações de Satanás, quando cometemos pecado,
Ele ri de Deus e zomba de Jesus e fala assim: eu não disse desde o início que a lei de Deus não pode ser guardada? Veja o João, está nos mesmos erros, nos mesmos pecados desde sempre. Olha o Pedro, ele continua cometendo um pecado após o outro. Veja a Maria, ela não consegue vencer as tentações que eu lanço. A minha acusação é verdadeira. A lei de Deus não pode ser guardada. Se fosse de outra forma, esses aí que se dizem seguidores de Jesus viveriam de maneira pura, honesta e justa em todas as coisas. Mas olha a vida deles, eles são corruptos, eles são podres. Então eu estou certo, diz Satanás. A lei de Deus não pode ser guardada. Perceba como o grande conflito, a vindicação do caráter de Deus e a refutação das acusações de Satanás tem a ver com o modo com que eu e você vivemos aqui nessa terra nos dias de hoje. Jesus falou disso, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Perceba que, como cristãos, se vivemos uma vida pura, justa e santa aqui nessa terra, praticando boas obras, o que acontece? O Pai que está nos céus é glorificado. O inverso também é verdadeiro. Se as nossas obras são más, o Pai que está nos céus, em vez de ser glorificado, é zombado. São feitas piadas deles. É o que foi dito por alguns famosos há pouco tempo que disseram assim: eu até gosto de Jesus, o problema é o fã-clube dele, ou seja, o problema são os seus seguidores. A mesma coisa foi dita por Mahatma Gandhi há décadas atrás, quando ele disse que apreciava Jesus, mas não encontrava quem seguisse a sua mensagem. Quando as nossas obras são boas, quando a nossa vida é de luz, o Pai é glorificado. Mas quando as nossas obras são más e vivemos em pecado, estamos reforçando a acusação feita por Satanás contra a lei de Deus. Essa não é a única passagem que fala desse assunto. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, Jesus expressou o mesmo pensamento ao dizer o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Se nós produzimos fruto, a glória é para o nome de Deus. Mas se nós produzirmos obras más, o nome de Deus é envergonhado. Porque, lembre-se, Satanás fez uma campanha difamatória. Nós podemos ajudar essa campanha difamatória, dando glórias para o nome de Deus, ou as nossas ações também podem reforçar as acusações de Satanás. Por fim, um último texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12, dizem o seguinte: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Novamente, o mesmo raciocínio é expresso aqui. Quando nós renegamos as nossas paixões carnais e vivemos seguindo a Deus em estrita obediência, as boas obras que se seguem disso trazem glória ao nome de Deus que foi ofendido no grande conflito. E mesmo os filhos da impiedade, aqueles que receberão a visitação de Deus no juízo, reconhecerão que o nome de Deus deve ser glorificado por meio do estilo de vida dos seus seguidores aqui na terra. Perceba que o grande conflito não é uma realidade distante de você. Em cada ato da sua vida, você está reforçando as acusações de Satanás contra a lei e contra o caráter de Deus, ou você pode estar, por meio do seu comportamento,
glorificando o nome de Deus e fazendo parte daquele grupo que está dizendo: Deus é bom, justos e verdadeiros são os seus juízos, e eu escolho ficar do lado dele. Eu escolho obedecê-lo em todas as coisas, custe o que custar, porque os seus caminhos e os seus pensamentos são mais elevados, são superiores, e unicamente pela obediência a eles é que nós viveremos em paz, em segurança e em felicidade. Eu escolho seguir o partido de Jesus no grande conflito. E você? Qual será a sua decisão? Cada dia que passa, revelamos pelas nossas escolhas se fazemos parte do exército de Deus ou do partido de Satanás. Que sua vida seja como esses textos que nós lemos. Uma vida que, pela graça de Deus, produza boas obras que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que Deus abençoe você nesse propósito e nos vemos na semana que vem. Até lá.